Sabe aquela dor de um coração partido e o luto, aquele que parece que vai engolir a gente? Imagina pegar tudo isso e transformar em música. Não qualquer música, mas em algumas das canções mais importantes do Brasil. Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo nas memórias de Márcio Borges para entender exatamente isso. Como que o caos na vida pessoal de alguém pode ter dado origem a toda a magia do Clube da Esquina. E se a gente deixasse de se amar, eu não entenderia mais nada. Olha só que forte essa frase. Ela vem de uma carta e, bom, parece só sobre o fim de um amor, né? Mas é muito mais que isso. É como se fosse um pressentimento, sabe? Um aviso de que o mundo todo, tanto o pessoal quanto o criativo, estava prestes a virar de cabeça para baixo. E é aqui que a nossa história começa, bem no ponto de ruptura. É o fim de um casamento de 7 anos, e com ele o fim de um lar que era pura vida, pura criação. Imagina só, a vida antes era nesse casarão, sabe? Um lugar que pulsava com música, com amigos, com arte, e de repente tudo isso some. O mundo dele encolhe e cabe num apartamento simples, um lugar para se esconder do choque, um refúgio solitário. É o começo de uma fase bem difícil. E é nesse apartamento, nessa solidão, que aquela frase do John Lennon, "O sonho acabou", que ele tinha dito anos antes sobre os Beatles, de repente faz todo o sentido, mas de um jeito muito pessoal, muito dolorido. Não era mais sobre uma banda, era sobre a própria vida. O fim de um amor virou o eco de o fim de toda uma era. Mas aí acontece uma coisa muito louca, um paradoxo mesmo. Porque é exatamente nesse buraco, nesse vazio, nessa tristeza toda, que a criatividade explode. De um jeito que ninguém esperava e com uma força impressionante. Para entender essa explosão criativa, a gente precisa falar de uma coisa que eles tinham, uma espécie de código entre eles, os Socorros Costa. Quem inventou o nome foi o Ronaldo Bastos. Era basicamente o seguinte: um ajudava o outro a terminar uma letra, sem precisar colocar o nome no crédito, sem formalidade. Era ajuda na base da amizade, da camaradagem pura. Quer um exemplo prático? A clássica Amor de Índio. O Ronaldo Bastos estava lá, empacado, não conseguia terminar a letra. Aí chega o Márcio Borges e solta 2 versos que fecharam a música com chave de ouro. Simples assim. Um Socorros Costa na veia e pronto, uma obra-prima nasceu. Mas esse espírito de ajuda mútua também tinha um pezinho na rebeldia, viu? A história é ótima. Imagina a cena. A grande Nana Caymmi chega e lança um desafio, quase uma provocação, para ele fazer algo que era proibido: botar uma letra na música instrumental Clube da Esquina 2. Os autores Milton e Lô Borges não queriam letra de jeito nenhum. E o que ele faz? Óbvio, ele topa o desafio na hora. E o mais incrível é que a inspiração não parou aí. Na mesmíssima tarde, sentindo toda aquela solidão, aquela tristeza do apartamento vazio, ele senta e canaliza tudo aquilo para escrever a letra de Vento de Maio, outro clássico absoluto. Pensa bem, 2 obras-primas nascidas do caos no mesmo dia. É surreal. Só que, quando parecia que o fundo do poço pessoal já tinha chegado, a vida veio com uma onda de perdas ainda mais devastadora. E dessa vez não era só algo pessoal. Atingiu todo o círculo de amigos e o mundo. A gente está falando do comecinho dos anos 80. E a década já abre com um soco no estômago do mundo inteiro, o assassinato do John Lennon. Mas para aquele grupo de amigos, aquele luto que foi de todo mundo, era só o começo. Uma sequência de perdas uma atrás da outra estava por vir. A notícia da morte do Lennon chegou assim, de supetão, pelo rádio. A música para no meio, a voz do locutor e o choque. No estúdio, ele e o amigo Luiz Afonso só conseguiram se abraçar e chorar. O mundo parou por um instante. De todas as perdas, talvez a mais doída, a mais cruel, tenha sido a da amiga Elis Regina. E aqui tem uma ironia que chega a ser devastadora. Sabe aquela música Vento de Maio que ele escreveu no auge da tristeza? Pois é, um pouco antes de morrer, a Elis gravou essa música justamente para ele e para a esposa dele, a Duca. Era para ser um abraço, um carinho sonoro para ajudar o casamento deles que estava acabando. E a notícia da morte dela veio do mesmo jeito, do nada. No meio de um dia de trabalho, o telefone toca. Um telefonema que ia mudar tudo de novo. Do outro lado da linha, uma assistente da gravadora da Elis, e as palavras foram essas, secas, diretas, um soco. Elis morreu. Achei que devia te avisar. E o corpo sente na hora, né? A reação dele foi física, imediata. A pressão caiu, ele quase desmaiou ali mesmo. Isso mostra o tamanho do choque, a profundidade daquela amizade. Bom, depois de tudo isso, de um baque atrás do outro, a pergunta que fica é: e agora? Como é que se levanta?
Como é que se encontra um jeito de seguir em frente? A resposta para ele veio de onde menos se esperava. No momento que era para ser só uma fuga, uma distração, num show de música. Ele tá lá, no show do Toninho Horta, e no meio de todo mundo, ele vê uma garota. O nome dela é Cláudia. E a conexão é, pá, instantânea. Uma paixão daquelas de adolescente que não tem explicação. Só que, claro, tinha um porém. A vida adora um roteiro complicado, né? Ele descobre que ela estava de malas prontas para se mudar com a família para Paris. E é nesse momento que tudo muda. Ele toma uma decisão que é um ato de coragem absurdo. Ele simplesmente decide ir atrás. Como ele mesmo diz, entrei num avião e fui para a Europa correr atrás do meu novo amor. Largou tudo para trás para correr atrás de uma faísca de esperança num futuro completamente desconhecido. E a aposta deu certo. Em Paris, eles começaram uma vida nova. Se casaram, depois voltaram para o Brasil, tiveram uma filha, a Isabel. Foi o começo de um capítulo totalmente novo. Quando a gente olha para essa jornada toda, a dor, a perda, a explosão criativa, o amor renascendo, tudo isso parece a concretização de um conselho que ele tinha recebido num sonho muito tempo antes. A frase era: construa sua vida como uma obra de arte. No fim das contas, essa história toda nos deixa com uma reflexão, né, sobre como a arte molda a vida e como a vida molda a arte. Fica claro que a arte não é só um espelho da vida. Muitas vezes ela é a salvação da vida. Os momentos de maior caos, de maior dor, eles não são o ponto final. Na verdade, eles são o barro, a matéria-prima com que a gente constrói as nossas coisas mais importantes, mais verdadeiras e que duram para sempre.